Deus. Os irmãos já sabem, né, o nosso tema do ano. Eu queria antes perguntar se tem alguém que é nosso convidado, está vindo aqui na igreja pela primeira vez. Tem alguém? Aqui tem um irmão, seja muito bem-vindo. Eu não sei quem te convidou, mas todos nós aqui te desejamos boas-vindas. Que a palavra do Senhor toque no seu coração nessa manhã. Todos que estão visitando pela segunda vez ou terceira, sejam muito bem-vindos. Se sintam abraçados. Ah, tem um bebê ali. Que lindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos com um tema durante o ano de 2022 que se chama Todo Joelho se Dobrará. E nós estamos numa série que se chama Aperte o Cinto e Amarre as Sandálias. E este tema é baseado no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, daquele que diz a Sião: o teu Deus reina. Agora eu quero falar para você, olha para o pé do seu irmão, olha para o pé, vê se ele está de tênis, se tem cadarço, se está de sandália, se está de sapato. Agora fala para ele bem assim, ó, se for tênis você vai falar cadarço, tá? Se for sandália você fala sandália, se for sapato você fala sapato. Fala assim para ele, ó, amarra o cadarço. Fala assim, amarra a sandália, aperta o cinto. Fala para ele assim, é hora de levar as boas novas. Aperte as sandálias, aperte o cinto, amarra as sandálias, porque é hora de levar as boas novas. Amém? Eu quero falar para vocês, tem um livro que eu amo na minha vida, além da Bíblia, obviamente, né? Depois da Bíblia, é o dicionário. Não poderia deixar de ser, né? Gente, dicionário é tudo de bom. Às vezes eu gosto de pegar o dicionário e ficar lendo, porque a gente aprende tantas palavras novas, né? Descobre vocabulários, é muito bom. Sabe o que significa a palavra proclamar? Significa anunciar em público, em voz alta. Por isso que muitas vezes, antigamente não, hoje também a gente vê, mas antes a gente via muito mais. Pessoas nas praças, falando do Evangelho de Jesus. Vou contar um segredo para vocês, pastor Nivaldo já fez isso, muito na vida dele, lá em São Paulo. Eu queria ter tido a oportunidade de ver ele fazendo isso ali na praça a Praça Ari Coelho. Eu queria ter visto o pastor fazendo isso na Praça Ari Coelho, já pensou, gente? Mas por que anunciar em público e em voz alta? Porque é um dos significados do proclamar. Anunciar em público e em voz alta. Proclamar significa publicar, ou seja, tornar público. Publicar significa, aliás, proclamar significa afirmar com ênfase, afirmar com força, com convicção, com ênfase. E você sabe o que significa evangelho? Acredito que a maioria aqui sabe, né? Que evangelho significa boas novas, boas notícias. Essa palavra vem do grego e ela se refere à mensagem essencial da salvação, ou seja, o evento de Cristo, o para que Cristo veio ao mundo, isto é, para ser crucificado, para fazer a sua obra completa nas nossas vidas, para nos dar a salvação. Então, proclamar o evangelho, traduzindo, né, para uma linguagem mais simples, é nada mais, nada menos que anunciar com voz alta, publicamente, com ênfase, as boas novas de Jesus. Isto é falar para todo mundo ouvir o que foi que Jesus veio fazer na terra. Ele veio morrer no nosso lugar de uma maneira humilhante, sacrificial, para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. Isso que é proclamar o evangelho. Agora, eu quero ler alguns textos bíblicos com os irmãos. Ana, eu vou usar a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então, eu quero que os irmãos abram, quem tiver a Bíblia, né? E a Ana também vai projetar. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho,
Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Oh glória, somos nós, hein, gente? Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as escrituras sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Vou repetir o versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Agora, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 6. Diz assim: agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas escrituras sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez só a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. E em seguida a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Vocês perceberam aqui que é uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e nesse trecho há uma comprovação da ressurreição de Jesus, porque depois de 3 dias morto ele ressuscitou, e ele apareceu a muitas e muitas pessoas. Isso é comprovação da ressurreição de Jesus Cristo. Um terceiro texto, eu quero que vocês abram em 1 Pedro, capítulo 2, agora não mais o apóstolo Paulo falando, agora o apóstolo Pedro, que caminhou lado a lado com Jesus. O apóstolo Paulo não caminhou lado a lado com Jesus, o encontro dele foi após a morte de Jesus. Jesus apareceu para ele, né? E ele teve um encontro glorioso, mas Pedro não, Pedro andou lado a lado com Jesus. E Pedro diz assim na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 12 e depois o 15, diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar, para proclamar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros, de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Esses são os 3 textos bíblicos que nós vamos falar nessa manhã. É baseado nesses 3 textos bíblicos que nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor. E o tema então, proclamar o evangelho. Nós vamos trabalhar 2 pontos, 2 vertentes de como proclamar o evangelho. Como eu comecei definindo, proclamar quer dizer anunciar, falando, né, com uma voz enfática, convicta, forte. E como falar? Os crentes convertidos há mais tempo,
sabem que proclamar o evangelho é um ato de obediência, não é mesmo? É uma ordem que o próprio Jesus deu a todos os seus discípulos. É um famoso versículo que a gente fala muito, né? Está lá em Marcos 16:15, que diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o famoso ide de Jesus, né? Todos nós crentes sabemos que isso é uma ordem. Não é uma sugestão, um simples pedido, é uma ordem, né? E também é muito comum, como nós temos essa ordem, né? É muito comum nós orarmos pedindo o quê? Amor, paixão pelas almas perdidas. Milena, você que está aí? Um beijo para você, muito bom te ver. É também comum orarmos por amor, paixão pelas almas perdidas, para que sejam salvas e também tenham a vida eterna. E quando nós pedimos isso, Senhor, coloca amor no meu coração pelos perdidos, coloca paixão no meu coração pelos perdidos, é porque provavelmente nós não estamos fazendo nada, não é verdade? Porque se há uma ordem explícita que nós já sabemos e nós precisamos pedir amor e paixão, é porque a gente não está fazendo nada. Então a gente quer um despertamento de Deus e a gente acaba pedindo por isso. Mas hoje eu quero fazer o seguinte, eu vou trazer uma vertente desse proclamar por meio do falar, que pode ser que muitos aqui não tenham ainda pensado sobre isso. É uma vertente do proclamar o evangelho como um ato de adoração a Deus. Não apenas eu tenho que falar, eu tenho que proclamar, porque Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É muito mais do que um ato de obediência, muito mais do que um ato de cumprir um protocolo. Eu quero que você pense no proclamar o evangelho comigo hoje como um ato de adoração. E por que de adoração? Eu quero dizer para você que a força do proclamar o evangelho está na adoração. E não estou falando de louvor, gente. Eu não estou falando de música. Não estou falando disso, de jeito nenhum. Até porque música e louvor não são sinônimos de adoração. Música, louvor, é uma das formas de adoração, né? Mas eu estou falando de um encantamento. Quero que você vá gravando essas palavras que eu vou dizer. De um encantamento com a glória de Deus. Ter um fascínio pela beleza de Deus. Adoração é uma admiração viva que cresce dentro da gente pela grandeza de Deus. É ter uma alegria, uma satisfação tão grande no Senhor, a ponto de não suportar, não aguentar ficar com isso aqui, ó, guardado dentro de mim, só para eu desfrutar. Proclamar tem a ver com adoração, porque a sua paixão pelo Senhor é tão forte, que te leva a falar, te leva a anunciar, te leva a tornar público o que você sente pelo Senhor. Não é só falar para a pessoa, olha, eu quero que você seja salvo pelo sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz para te salvar. Não é só isso. É mais, é mostrar para essa pessoa que a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus é algo tão forte, é tão glorioso. Você ama tanto esse Deus, essa presença, o que Ele fez por você é tão glorioso que você não aguenta ficar só com isso para você. Ficar com isso só para você. Isso transborda, isso sai. Comece a observar, meus irmãos, os grandes evangelistas. Comece a observar. Você vai perceber que eles são apaixonados por Jesus. Você vai começar a perceber que quando eles falam de Jesus, os olhos deles brilham. Quando eles falam, quem ouve o que eles estão falando se arrepia, porque contagia. Porque contagia. Porque eles falam de alguém, os grandes evangelistas falam de alguém que eles amam, que eles adoram, que eles são encantados, fascinados, eles são completamente satisfeitos, por isso eles falam. Eu me lembro de uma colega de faculdade
que ela teve uma experiência com Jesus. Sabe aquela jovem que num dado momento da sua vida se perde de uma tal maneira que os pais olham e pensam assim, não tem jeito, não tem mais jeito. Para essa menina mudar de vida, só se acontecer uma coisa assim, sobrenatural, extraordinária. Pois é essa mesmo, ela viveu algo extraordinário. E ela era tão grata pelo que Jesus fez na vida dela, tão grata, ela amava tanto Jesus, que, gente, ela começava a falar de Jesus, mas ela falava com tanta propriedade, porque ela sabia o que Jesus tinha feito na vida dela, de onde Jesus tinha atirado, que ela falava, os olhos começavam a brilhar, daqui a pouco os olhos começavam a marejar, e a gente ouvia e ficava arrepiada, de tão lindo que era o que ela estava falando. Mas por quê? Por que ela fazia isso? Porque o que ela vivia, o amor, a adoração, o fascínio, o encantamento que ela tinha por Jesus era muito grande, não cabia dentro dela. E ela falava, e ela convencia por causa da sua própria experiência. Proclamar a boa notícia de Cristo tem a ver com falar daquilo que o nosso coração está cheio. É ou não é? Nós conhecemos um versículo, né, muito falado, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas eu achei uma versão na Bíblia Almeida, revista e corrigida, que eu achei incrível. Ele inverteu a ordem e ele colocou assim: pois do que há em abundância no coração, é disso que a boca fala. Ele deu ênfase mais ao que está no coração do que o que a boca fala. Então, querido, se o seu coração está cheio de amor, de paixão, de fascínio, de encantamento, de adoração pelo seu Deus, é impossível a sua boca não falar. É impossível, a sua boca vai falar porque o seu coração está cheio. E vai sair natural, não vai ser forçado. Não vai ser para cumprir protocolo, vai ser natural. Aleluia. Um adorador se sente pleno na presença do Senhor. Ele se realiza, ele se satisfaz. Um adorador ama a intimidade com o Senhor, ama ouvir a sua voz, ama se relacionar com profundidade. Por isso sempre vai ter algo novo da parte de Deus para compartilhar com quem está perto. E eu vou falar uma coisa, ainda ontem, não estava no meu script aqui, mas ainda ontem eu estava conversando com meu filho mais velho. Eu tenho um menino na adolescência, 13 anos, e ele dizia para mim, na verdade eu estava falando para mim e para o pai dele, que ele queria sair com os amigos, que ele não tinha brincado, não pode falar brincado, que adolescente não fala brincar. Que ele não tinha feito nada com os amigos, não sei o quê. Aí o pai, meu filho, você foi para a casa do seu amigo hoje, meu filho, você jogou ping-pong com ele. Ah, pai, mas eu quero mais. Sabe um negócio assim? Eu quero mais, pai. Esse negócio de ficar só em casa, não sei o quê. Mas, gente, todo dia ele está em contato com os amigos, sabe assim? Aí eu falei, meu filho, peraí, você está sentindo um negócio aqui assim, parece que nunca está satisfeito? Ai, mãe, eu estou. Falei, ih, meu filho, já sei o que é. Está faltando oração. Está faltando tempo com Jesus. Está faltando ficar sozinho com Jesus. Porque esse negócio, faz uma coisa, joga ping-pong com um amigo, vai na casa do amigo, conversa com o amigo, não sei o que lá, joga videogame online e nunca está satisfeito, é falta de comunhão com Jesus, meu filho. Eu falei assim, quando for assim, você vai para o seu quarto e vai lá e conversa com ele. Eu falei, você sabe como que a mamãe é? A mamãe é detalhista, né? Eu falo, quem me conhece de perto sabe que eu sou daquelas assim que fala tudo nos mínimos detalhes e tem que ter paciência, porque se não ouvir, né, Paulo? Cadê o Paulo? Se não ouvir, cadê o Paulo? Se não ouvir, eu fico triste, gente. Tem que ficar falando, eu tenho que ficar, né? Tem que ficar olhando para mim de preferência, que é para eu ter certeza que a pessoa está escutando, né, Evelyn? Gente, o fato é, Jesus tem paciência comigo, Ele me ouve nos detalhes. Eu entro lá no meu quarto para falar com Ele, e dali eu não quero sair nunca mais, porque Ele não reclama de me ouvir. Ele não é que nem o Célio, que tem um monte de coisa para fazer, e fala, tá bom, amor, beleza, amor. Eu quero que Ele me ouça. E aí eu falei pro André, falei, meu filho,
Jesus não é que nem o papai, que chega em casa correndo e tem as coisas para fazer e a gente tem que falar ligeiro com ele. Não, com Jesus você pode falar nos mínimos detalhes. E quando eu entro no meu quarto e eu falo, Jesus, sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá. E falo. Gente, quando eu saio do quarto, meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquela sensação de alívio, o que foi? De alívio, de satisfação, de um preenchimento, de uma completude. Que é isso, gente? É bom demais. Exatamente. E sabe, quem tem esse nível de relação com Deus, ama, adora, se satisfaz. E ele quer falar para o outro. Ele sente essa necessidade de falar para o outro, ele quer compartilhar, porque ele não quer aquilo só para ele. Ele quer que o outro também tenha esse tipo de experiência. Aleluia. Ah, glórias a ti, Jesus. Um adorador proclama com alegria e com convicção sobre aquilo que ele já experimentou e que quer que os outros que ainda não experimentaram também o façam. E isso é consequentemente amor. Sabe por quê? Porque a verdadeira demonstração de amor não é só quando a gente chora com o outro que está chorando, não é só quando a gente consola aquele que está sofrendo, não é só quando a gente ora com aquele que está triste. A verdadeira demonstração de amor é quando você se alegra com a alegria do outro. Quando você vir alguém celebrando a sua alegria, pode ter certeza, esse aí te ama de verdade. Quando você tiver conquistas e você vir que alguém está satisfeito, alegre, contente com a sua vitória, você fala, esse me ama de verdade. Lógico que quando a pessoa orar com você, quando você estiver triste, te ajudar nas dificuldades, lógico que isso é amor. Mas aquele amor verdadeiro mesmo é quando você vê que a pessoa realmente está feliz com a sua vitória. É quando ela pula de alegria com você. Aí você fala, eita, esse me ama de verdade. É quando você se sente realizado vendo a realização do outro. Então você quer que o próximo se aproxime do Senhor, porque quer de fato vê-lo feliz. Ou melhor, muito mais do que isso. Você quer vê-lo viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por ele. A libertação, a garantia da salvação, a vida abundante, a transformação de vida que só Jesus pode proporcionar ao ser humano. É por isso que a gente proclama, é por isso que a gente fala, não é porque a gente quer impor a nossa religião, não é que a gente quer provar que a nossa religião é certa. Não estou falando de religião aqui, Deus me livre. Eu estou falando de um amor verdadeiro, genuíno, de um amor que se entregou por mim, por você e por toda a criatura. Aleluia. Nós falamos do falar, proclamar por meio da fala. Agora vamos para o ponto 2, que é o proclamar por meio do agir, do testemunhar. Há uma frase muito conhecida. Veja se vocês conseguem completar a frase. Atitudes valem mais que 1000 palavras. Atitudes valem mais que 1000 palavras. Eu nem sei de quem que é essa frase, mas eu a ouço há muitos anos. No processo de proclamar o Evangelho, as palavras são essenciais, porque tem a ver com o falar, o anunciar, o verbalizar. No entanto, há algo que tem um peso igual ou maior do que falar. Tem um peso maior ou igual do que falar sobre a obra completa de Jesus. Trata-se do nosso testemunho de vida, da nossa postura, do nosso comportamento. Se queremos testemunhar, temos que deixar de lado as obras da carne. Quando o nosso comportamento é baseado nas obras da carne, o nosso coração não está inteiro no Senhor. Lembra que eu falei agorinha? Pois daquilo que há em abundância no nosso coração, é disso que a nossa boca fala. Agora, se a nossa vida, o nosso comportamento está baseado nas obras da carne, o nosso coração vai estar cheio da abundância da vida de Jesus? Não vai estar. As paixões carnais enfraquecem a proclamação. Os feitos do velho homem atrapalham todo o processo
de falar sobre o que Jesus fez na cruz pelo homem pecador. Eu vou repetir para você. Os feitos do velho homem, sabe quem que é o velho homem? É você, antes de conhecer Jesus. Sou eu, antes de conhecer Jesus. As coisas que eu fazia, a forma como eu agia. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível Jesus entrar na vida de alguém e essa vida não ser transformada. E não é porque a partir dali eu vou conseguir fazer essas coisas diferentes. É porque a graça que habita em mim, o poder que flui em mim, o Deus vivo que mora dentro de mim, é que vai fazer isso. O amor dele vai me constranger de uma tal maneira que eu não vou conseguir fazer as coisas que eu fazia outrora, que eu fazia antigamente. É porque o Espírito dele que habita em mim é santo. E santidade não se mistura com as trevas. Não tem como. Os feitos do velho homem atrapalham todo o processo de falar sobre o que Jesus fez na cruz pelo homem pecador. Como é que eu vou falar de um Deus santo, que salvou a humanidade do pecado, que justificou a humanidade de toda a injustiça, se minhas obras não refletirem essas palavras? É preciso abster-se, deixar de lado o comportamento carnal. O nosso procedimento tem de ser exemplar no meio dos que não creem. Porque o comportamento reto reflete o caráter de Deus. Eu vou repetir. O nosso procedimento tem que ser exemplar no meio dos que não creem. Porque o comportamento reto reflete o caráter de Deus, reflete o caráter de Cristo. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês. Se faz necessário, sim, que eu e você pensemos o que o outro vai pensar. E eu estou me referindo aos não crentes. Sabe por quê? Eu vou falar para você por quê. Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. O não crente, o não cristão, vai pensar sobre Deus, vai imaginar sobre Deus, olhando para mim e para você. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Como é que alguém vai pensar sobre o Deus invisível se não for olhando para mim e para você? Luclécia, você está botando uma responsabilidade muito grande em cima da gente. Então tá bom. Vamos lá para 1 Pedro de novo? Lá no capítulo 2 de novo? Olha só o que o Espírito Santo diz para mim e para você nessa manhã, meu querido. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Não é a nação parcialmente dedicada a Deus, mais ou menos dedicada a Deus. Ele diz assim, olha, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem-se que vocês são estrangeiros, de passagem por esse mundo. Agora, olha só, é aqui. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas obras, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês.
Forte, né? Isso aqui, meus irmãos, tem a ver com agir. Nem de longe o meu comportamento e o seu comportamento pode manchar a imagem de Deus. Não pode. E vocês viram que o apóstolo Pedro disse assim, ó, paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Isso significa que é uma luta, é uma guerra diária, todo santo dia. Eu preciso me lembrar, eu sou embaixador de Cristo aqui nessa terra. Eu o represento. As pessoas que não o conhecem vão conhecê-lo através de mim, do meu comportamento, de quem eu sou. Se eu agir na carne, o que eles vão pensar do meu Deus? Com que autoridade que eu vou ter para falar de um Deus santo? Se eu sou chamada de raça eleita, povo escolhido, estou fazendo tudo diferente. Não combina, né? Não tem coerência. Marcinha, o que é isso, Marcinha? A vida do cristão deve constranger o não cristão. A excelência do caráter do nosso Deus deve ser refletida numa vida excelente, numa postura excelente. Eu vou repetir. A excelência do caráter de Deus. Como que é o caráter de Deus? A excelência do caráter de Deus deve ser refletida na minha vida, na sua vida, que também tem que ser excelente. Oh, Jesus! Não é fácil, irmãos. Vocês estão achando que eu estou falando aqui porque é fácil para mim? Não é não, foi porque o Espírito Santo pediu para eu falar. Quando eu oro, eu falo, Jesus, tem uma palavra que o Senhor quer levar para a sua igreja. E eu sou o canal. O que o Senhor quer que eu fale? É assim que eu oro. E aí quando Ele vai mostrando, primeiro que eu falei para vocês, a chibatada vem nas minhas costas. Ele começou a me lembrar de um monte de coisa que eu fiz que não refletiu a imagem dele. Peça para o Espírito Santo te lembrar. Espírito Santo, o que é que eu tenho feito, que postura eu tenho tido, que comportamento eu tenho vivido, que não tem refletido a excelência do seu caráter. Porque o mundo vai te conhecer, Jesus, pelo meu jeito de ser, pelo meu jeito de andar, pelas coisas que eu falo. E aí, Jesus trouxe uns exemplos da prática, da vida real, sabe? Vamos sair um pouco da teoria, vamos para a vida real? Começa a pensar aí. O nosso vocabulário. As palavras que saem na nossa boca no nosso dia a dia, sabe? Quando você está no seu trabalho, quando você está numa roda de amigos, quando você está na casa de um vizinho, quando você está no supermercado e você trata o caixa, o funcionário do mercado. Nosso vocabulário, nossa conversa do dia a dia, as palavras que saem da nossa boca. As nossas brincadeiras, as nossas postagens nas redes sociais, as nossas vestimentas, os lugares que nós frequentamos quando não estamos na igreja e nem na nossa casa, as nossas reações diante das injustiças que alguém comete contra nós. Oh, quando alguém me trata com injustiça, hein? O que eu quero fazer? O que o carnal quer fazer? No mínimo se justificar, se defender, mas a gente às vezes quer o quê? Se vingar, não é verdade? E quem fez o Liberdade em Cristo aqui, eu sou prova, porque foi uma das lições que eu ministrei. O nosso Deus é que faz justiça por nós. O nosso Deus é que se vinga por nós. A gente não tem que fazer nada não. Jesus, tenha misericórdia dessa carne que às vezes quer prevalecer em mim, Jesus. Tem misericórdia. As murmurações. Gente, todo mundo aqui lembra de quantos anos o povo de Israel ficou circulando pelo deserto. E nós sabemos que não precisava ter levado 40 anos. E nós sabemos do porquê.
Por causa da murmuração, da reclamação, esse hábito infernal que muitos crentes têm aqui, ó, na ponta da língua. O hábito de murmurar, de reclamar. Isso não reflete o caráter excelente de Deus. Porque ao contrário de murmurar, ele diz o quê? Em tudo dai graças. Eu vou honrar o meu marido aqui, o Célio, aquele homem maravilhoso que está ali em cima. Gente, quem conhece o Célio, quem caminha com ele sabe. Se tem uma coisa que não faz parte do caráter dele, do comportamento dele, é a tal da murmuração, a tal da reclamação. Se está bom, ele elogia. Se não está bom, ele não fala nada. E eu aprendo muito com ele. Fica quieta. O negócio está ruim, ele fala assim, tudo dá graças. E ele aprendeu com o pastor Nivaldo, desde o comecinho da conversão dele. Que coisa linda, amor. Obrigado. Porque quando você faz isso, você me ensina, você me exorta, você me encoraja a vencer esse hábito. Esse hábito é maligno, ele não reflete a excelência do caráter de Deus. O mau humor. Quantas vezes a gente levanta de mau humor, vai para o trabalho e as pessoas têm que nos engolir assim. Isso não reflete o caráter de Cristo. E a preguiça? Nem precisa explicar, né? A expressão do nosso rosto, gente, a interação com as pessoas, como que é a minha interação com as pessoas no dia a dia? A minha prontidão em servir. Meu Deus, é uma lista gigante, a gente poderia passar aqui muitos minutos, horas, né? Falando dessa lista gigante de ações, de postura, de comportamento que pode afetar decisivamente a forma como uma pessoa vê Deus através de nós. Você entendeu o que eu falei? Essa lista de ações, posturas e comportamentos que eu acabei de falar pode afetar decisivamente a forma como uma pessoa vê Deus. Eu posso fazer com que uma pessoa ame a Jesus, mas eu também posso fazer com que ela tenha repulsa. E eu conheço muita gente, eu trabalho com muita gente da área acadêmica, tem muito conhecimento, e que tem repulsa à igreja. Por causa de ações, comportamentos de crentes que não refletiram a excelência do caráter de Cristo. E aí o que acontece, pastor? Suja tudo. Coloca tudo num pacote só, num balde só. E aí, aqueles que conseguem refletir o caráter de Cristo, infelizmente está nesse bolo. Não é verdade? Infelizmente, meus amados, nosso comportamento diz muito sim. E nós precisamos ter cuidado o tempo todo, porque nós somos os que representam o nosso Deus aqui na terra. A nossa responsabilidade não é pequena, não. E eu não estou dizendo isso para vocês porque eu acabei de mostrar para vocês o que foi que o Espírito Santo revelou ao apóstolo Pedro e ele escreveu na sua primeira carta. Amém? Eu e você somos os embaixadores de Cristo aqui na terra, somos seus representantes. Como alguém que não conhece a Deus vai imaginá-lo? Olhando para nós. Olhando para nós. A minha voz, o meu falar, o meu olhar, as minhas expressões precisam mostrar Deus para quem não o conhece. Tudo que eu falo precisa fazer sentido quando as pessoas me observam agindo. Vou falar de novo. Tudo que eu falo precisa fazer sentido quando as pessoas me observam agindo. Tem que combinar, tem que ter coerência. Uma outra forma, ainda dentro do segundo ponto, que é o agir, uma outra forma de proclamar o evangelho por meio do testemunho, por meio do agir, é no nosso momento de dor, no nosso momento de sofrimento. Eu e você precisamos testemunhar que Deus é o nosso maior tesouro. O crente que permanece firme na fé, firme em Deus no momento do sofrimento, prova a sua esperança, prova a sua confiança, a sua completa dependência de Deus. Esse crente prova
que crê no controle de Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes é vendo a nossa fé inabalável em Deus, no dia da dor, no dia da angústia, que alguém pode se aproximar do Senhor e render-se a Ele. Você já parou para pensar nisso? É vendo a sua reação no dia da dor, no dia do sofrimento, é vendo a sua firmeza, a sua convicção, que Deus está no controle de todas as coisas, que alguém pode se aproximar de Deus e se render a Ele. Precisamos entender que nossa vida não se cumpre só em nós mesmos, mas também nos outros. Isso significa que muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por momentos de dor e sofrimento, para, por meio dessa nossa experiência dolorosa, mas que nós nos mantivemos firmes em Deus, alguém possa se render a Ele. Cara, quantas vezes alguém me edificou contando experiência de dor, de sofrimento, e como ele se manteve firme naquele momento. Nós temos alguém aqui, na nossa frente, pastor Nivaldo. Nós temos alguém aqui, pastora Ana, pastora Sueli. Meu Deus, quantas experiências de dor, de luta, de dificuldade, em que eles se mantiveram firmes e puderam nos edificar, nos fazer nos achegar um pouco mais perto de Jesus. Eu tenho uma tia que foi o instrumento vivo de Deus que me trouxe para cá e me fez conhecer Jesus como eu conheço hoje. A minha mãe na fé, pessoa que me apresentou para Jesus da forma como eu conheço hoje. E eu vou falar para vocês, ela é meu maior exemplo de fé. Pensa numa fé inabalável. Meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Não tem nada, não tem nada. Tô com a fé abalada, sabe? Vai lá conversar com ela. Ela não fica pedindo para Deus assim, Senhor, faz isso na minha vida, Senhor, faz aquilo. Não, ela já começa a declarar, porque o Senhor já fez, porque o Senhor já operou, porque o Senhor é fiel, porque Ele não deixa nada faltar. E essas declarações vão alimentando a fé, é um negócio extraordinário, fé inabalável. Querido, começa a pedir para Deus. Se você não tem essa fé inabalável, começa a pedir para Ele, Senhor, eu quero ter essa fé inabalável, que nos momentos de diversidade em que eu estiver passando, as pessoas olhem para mim e vejam que eu verdadeiramente dependo de Ti, que eu verdadeiramente confio que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não são os sofrimentos, as adversidades, as coisas que não aconteceram do jeito que eu queria, que vai me fazer pensar que o Senhor esqueceu de mim, que o Senhor não sabe o que está fazendo, que o Senhor perdeu o controle. Não! Eu continuo amando o meu Deus, eu continuo adorando o meu Deus, eu continuo servindo o meu Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, porque Ele é o meu Deus. Fé inabalável. Tenha certeza que quem não conhece a Deus vai olhar essa sua atitude. E essa pessoa pode se render a Jesus por causa da sua fé inabalável na hora da dor e do sofrimento. Lembra que se a sua vida pertence a Deus, se a sua vida é dele, Ele tem todo o direito de te fazer passar por dificuldades, sim, para você edificar outros, para eu edificar outros. Amém? Ninguém vai falar amém? É difícil falar amém para essas coisas, né, gente? Meu Deus, Jesus. Deus quer, Deus pode, Deus quer e Deus vai usar a sua vida para ensinar a outros. Por isso precisamos buscar em Deus as condições, as munições para passar pelo sofrimento com grande esperança na soberania de Deus e assim, por meio do testemunho, muito mais do que inspirar, atrair pessoas para perto dele. Agora eu quero que você grave essa frase aqui. A verdadeira testemunha fala com paixão e vive com fidelidade. Fala comigo.
a verdadeira testemunha. Fala com paixão e vive com fidelidade. Amém. Fomos particularmente escolhidos por Deus e chamados para representá-lo às outras pessoas. O convite hoje, meus irmãos, para mim e para você, é mostrar a Cristo através da nossa vida, através da sua vida, através da minha vida. Eu vou ler uma pequena história, uma história real, uma história forte. Depois vocês podem até procurar nos jornais, tá, que vocês vão encontrar. Está aqui nesse livro, O Imensurável Amor de Deus. Quem já fez esse curso vai se lembrar dessa história. Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Ouçam essa história real. O mundo está repleto de órfãos emocionais e espirituais. Ali Águica nasceu no distante vilarejo montanhoso de Iziltepe, não sei se é assim que pronuncia, mas estou lendo como está escrito aqui, na Turquia. Tinha apenas 10 anos de idade quando o pai morreu. O garoto, vai escutando, sorriu durante todo o funeral. Ali Águica odiava terrivelmente o próprio pai. As violentas cenas de brutalidade do pai ficaram gravadas permanentemente em sua memória. Logo depois do falecimento do pai, o menino fez uma lista de ódio, com nomes de pessoas e coisas que se haviam tornado foco de hostilidade. Apenas por respeito à mãe, Ali não escreveu na lista o nome do pai. Enquanto crescia, Ali Águica experimentava acessos de depressão acompanhados de longos períodos de silêncio, total afastamento das pessoas e sintomas de anorexia nervosa. Sofria de sentimentos de culpa por causa da hostilidade contra o pai e acabou acreditando que o ódio seria o único canal pelo qual poderia purgar-se de sentimentos tão maus. Ele era um órfão que nunca conheceu o amor. Na adolescência, seguiu um caminho trágico e criminoso, incluindo o tráfico de drogas e a violência. Esteve em uma escola para terroristas no Líbano, onde os criminosos aprendiam as últimas técnicas de libertação. A trilha de terror de Ali Águica terminou abruptamente no dia 13 de maio de 1981. Porém, não antes de jornalistas e locutores de todas as partes do mundo tropeçarem na pronúncia do nome dele, um nome turco, totalmente desconhecido. Ele fora identificado como o homem que horas antes havia atirado no Papa João Paulo II. Passados 2 anos e meio, Ali Águica se vê recolhido numa cela nua, de paredes brancas, na prisão romana de Rebibia. Foi até esse cárcere que o Papa João Paulo II fez uma peregrinação dramática de perdão em dezembro de 1983. Embora, por um lado, se tratava de uma conciliação intensamente íntima entre esses dois seres humanos, por outro lado, era também um exemplo dramático da caridade cristã. Durante 21 minutos, João Paulo II sentou e segurou a mão que havia empunhado a arma. Quer a pessoa seja católica, quer seja protestante, é impossível negar o significado das ações do Papa. O que ele fez foi profundamente cristão. Procurou o inimigo e perdoou-lhe. Ao fazer isso, o religioso deu a Ali Águica,
nova compreensão de Deus. E lhe ofereceu um caminho para fora da escuridão e da amargura da alma terrorista. Naqueles breves 21 minutos, João Paulo II, que dissera ter falado com Ali como irmão, mostrou-lhe o caminho ao Pai. Uau! Quando eu li essa história, eu pensei, meu Deus. Ensina, Jesus. Ensina, Jesus, a mostrar o caminho do Pai, o caminho ao Pai, assim. Mostrando o seu caráter excelente, através da minha vida, de quem eu sou. As palavras que saem da minha boca têm que combinar com o que eu faço. Eu fico imaginando como alguém poderia segurar a mão que segurou uma arma para atirar durante 21 minutos, considerando essa pessoa como irmão, perdoar essa pessoa. E eu imagino que esse terrorista não chamou o Papa ali. Ele foi, porque ele que conhecia Cristo. E ele sabia que a única forma dele deixar esse caminho do terrorismo era conhecendo o verdadeiro amor, o amor do perdão, o único que pode levar ao Pai, por meio de Jesus. Querido, abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça. Começa a conversar com o Senhor. Peça para o Espírito Santo sondar seu coração profundamente. Peça para o Espírito Santo trazer à sua mente tudo aquilo que Ele quer te mostrar. Que comportamento é esse? Que palavras são essas? Que ações são essas que não estão refletindo a excelência do caráter do nosso Deus? Se for preciso, peça perdão. Peça perdão. Há tempo de recomeçar. Há tempo. Todos os dias é tempo de recomeçar. O Senhor nunca vai rejeitar um coração contrito, quebrantado. Tudo que Ele quer de mim e de você é um coração contrito e quebrantado. Lembre-se, você é raça escolhida, você é povo santo, você foi chamado das trevas para a gloriosa luz, para refletir a gloriosa luz do Senhor. Lembre-se que você faz parte do plano de Deus para levar o nome de Jesus Cristo a todos aqueles que não o conhecem. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero te amar cada dia mais. Eu quero ter uma satisfação plena e completa em Ti, na Tua presença, Senhor. Eu quero Te adorar com tudo que eu sou, para que quando, Senhor, eu falar de Ti, seja algo sincero, verdadeiro, intenso, que possa envolver as pessoas, afetar definitivamente as pessoas, de maneira que elas sejam atraídas para perto de Ti. Senhor, que o meu falar e o meu agir andem juntos, combinando, em coerência, para que as pessoas Te conheçam, para que as pessoas vivam o Teu propósito, Senhor. Ore ao Pai, peça a Ele. O Espírito Santo flui nesse lugar, o Espírito Santo se move nesse lugar, o Espírito Santo se move nesse lugar. Oh, aleluia, oh, aleluia, Jesus, aleluia. Lembra-me de Deus enviando o seu Filho, o próprio Pai, que se inclina para toda a humanidade e envia seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse mesmo que habitou entre nós,
foi atrás daquele negador. E aquele negador, ele se encontrou e disse: você me ama? Você me ama? E aquele negador, compungido pela tal expressão de amor, chorou amargamente. Mas ele não parou por aí. Ele continuou se inclinando. E por quê? Porque ele queria proclamar um evangelho que se inclina, e não que se empina, nem que mostra soberba. E esse que veio ao mundo, Jesus, no seu ato final, o seu maior ato final na cruz, ele olha e novamente se inclina e diz: Pai, eles nem sabem o que fazem. Eles nem sabem. Eu sei, minhas mãos estão furadas, meus pés estão perfurados, eu estou pendurado nesse madeiro, mas perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se você nessa noite, nessa manhã, tem algo a tratar com o papai, tem algo que você está deixando de fazer, é o seu tempo hoje para depois anunciar. Porque você não pode dizer e nem pode anunciar aquilo que você não tem experimentado. Mas eu quero te convidar a experimentar. E o perdão, você pode perdoar hoje, você pode liberar hoje. Eu quero te convidar a vir à frente e você vai liberar o ofensor, aquele que te machuca, aquele que machucou. Você vai liberar e você vai experimentar o que é sentir o amor de Deus. Quando você se liberta em perdão, você experimenta a glória, e quando você experimenta a glória, você reflete a glória do Pai. Quero convidar você a vir aqui à frente. Quero orar por você. Talvez essa dor tem te machucado, tem pego você, tem machucado o seu coração. Essa mensagem foi para a sua vida hoje, essa palavra foi para o teu coração, mas o Senhor está aqui hoje. Quero os irmãos, os pastores, ajudem em oração aqui. Há perdão. Quero convidar os pastores, presbíteros para orar. Ó, o Senhor operando no teu coração. Ó, Jesus limpando você. Ó, Jesus te purificando. Há mais alguém aqui para orar? Abençoe seu irmão. Chegar aqui não é tão fácil. Se você puder orar por essa aqui, orar pelo Jackson aqui, ó. Vem aqui orar. Esse ato aqui é um ato muito difícil. É o dia de você entregar
Jesus está curando. Jesus está te curando agora. Receba a cura. Receba a libertação. Receba. Amor de Deus. O amor de Deus. Pai, eu quero apresentar ei, arabaxa, deixa aqui no altar, deixa no altar. Você não vai levar embora mais essa dor. Você não vai levar mais. Você vai entregar, você vai deixar aqui no altar. Aramachere halama. Quero convidar a congregação a se colocar em pé agora. Vocês ficam aqui na frente, por favor. Essa senhora, por favor, pede para ficar. Ali, pede para ficar. Deus mandou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer encerrando dessa forma. Minha irmã, por favor, vem aqui. Eu quero que vocês fiquem aqui, mas eu quero que vocês virem para o auditório agora. E eu vou encerrar com a bênção apostólica, mas vocês vão fazer diferente hoje. Quero pedir para vocês se aproximarem um pouquinho mais para o centro. Bem mais para o centro. Mais para o centro. E eu quero pedir que a igreja, enquanto eu dou a bênção apostólica, a igreja venha abraçar essas pessoas. Enquanto eu dou a bênção apostólica, vocês saem do seu lugar. Abrace e abençoe. Abrace e abençoe. É só isso. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço e Deus te abençoe. Olhem para lá. Vocês todos virem para lá. Vocês vão receber. Olhem para lá. Fiquem aqui. A igreja pode vir. Pode abraçar, por favor. Bom. Isso. Os homens abraçando aqui os homens, as mulheres abraçando as mulheres. Venham todos. Dê a essas pessoas. Faz tempo que a gente não abraça, né, gente? Glória a Deus. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Ó Deus, abençoe a tua igreja. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Que a cura seja estabelecida. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus. Porque o Senhor operou maravilhas.